Bom, Eloá, você é natural de onde? São José dos Campos, Sua família que chegou por volta de quando? 1815 aproximadamente, vieram de Portugal direto para São José dos Campos. E por que fizeram essa opção São José dos Campos, você sabe? Não, eu não sei. Inclusive eu estou tentando levantar alguns dados, é bastante difícil. A gente não tem muitas informações. As informações que a gente tem, elas estão basicamente na Cúria Diocesana do município. Eu já estou entrando em contato com eles, mas eles vieram para São José e foram ser produtores de café nessa época, né? Trabalharam com a pecuária, com a produção de café e com o comércio. O meu avô, o pai do meu pai, o Chico Pinto, que nasceu em 1875, ele era comerciante. E ele trabalhava sul de Minas e São José dos Campos. E seus pais? Minha mãe nasceu aqui em São José dos Campos também, na zona norte, na zona rural norte da cidade. Os pais eram agricultores. Ela é a 18ª gravidez da minha avó. E o meu pai, Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto, conhecido como Boia, da borracharia. Meu pai era comerciante, também aqui do bairro do Boquirinha, em São José dos Campos. Inclusive a casa onde ele nasceu, que foi construída entre 1900 e 1910, está em pé. Eu estive lá esses dias levando o meu neto para conhecer a história da família dele. E ao sairmos, a hora que a gente entrou no carro, ele falou: "Vó, eu gostei muito de ter vindo aqui conhecer a história da nossa família." Isso é muito gratificante para a gente. E meu pai, saindo do Boquirinha, veio para a cidade, onde montou a sua borracharia, oficina mecânica, comércio de pneus, desde 1950 até 2006, quando ele faleceu. Eloá, como é que foi sua infância aqui em São José? Nossa, uma delícia. Eu fui criada na Zona Norte, nasci em Santana, morei em Santana e morei no Boquirinha. Naquele tempo, como dizia o nosso poeta maior Cassiano Ricardo, tinha um monte de coisa que tem hoje, que atrapalha a nossa vida, que não tinha. Não é saudosismo, não. É lembrança gostosa de uma infância que toda criança deveria ter tido. De tomar leite no pé da vaca, de aprender a nadar no rio Buquira, de correr pelos campos, de brincar solta sem nenhum perigo. Não tinha nenhum tarado correndo atrás da gente, não tinha ninguém querendo nos assaltar. A gente podia brincar livremente e fazer o serviço que toda criança deve fazer, que é brincar. E a cidade, como é que era naquela época? Era bem diferente do que ela é hoje. Eu gosto muito da nossa cidade do jeito que ela é. Agradeço muito as pessoas que vieram de outros lugares para desenvolverem a nossa cidade, mas ela era bem diferente, né? Quase não tinha estrada, as ruas não eram asfaltadas. Esta rua mesmo onde eu moro, aqui no bairro Jardim Esplanada, não tinha asfalto. Essa rua foi asfaltada na segunda metade dos anos 70. Então era uma cidade bucólica, era uma cidade que tinha uma qualidade de vida muito grande. Todo mundo sabe que ela tinha um clima muito gostoso, era muito frio. Tanto que no brasão do município de São José dos Campos está escrito: "Generosos são seus ares e suas terras." E era assim mesmo, muita generosidade para com os seus moradores. E na infância você estudou onde? Eu estudei o primário um pouco na escola Olímpio Catão, aqui no centro da cidade, e um pouco na escolinha de Santana, no grupo escolar Santana do Paraíba. Fiz o ginásio na primeira turma da escola Maria Luísa de Guimarães Medeiros, em Santana, e depois o colegial no Instituto Coronel João Cursino. E qual era o sonho de menina, Eloá? O sonho de menina era viver bem, era aproveitar a vida, era brincar, era curtir a família muito grande, as amigas, ir na igreja, ir nas brincadeiras dançantes, fazer festa de 15 anos e estudar. Esse era o sonho de menina. Estudar, sabe para quê? Para ser professora. E a transição da infância para a adolescência, como é que foi? A transição da infância para a adolescência foi cheia de esportes. Eu fui sempre uma esportista. Com 13 anos, eu era aprendiz
de voleibol na Associação Esportiva São José. Eu fui atleta do CTA, onde eu corri, eu saltei, eu corri com barreira, eu arremessei disco, dardo e peso. E foi uma transição assim de muitas brincadeiras dançantes, de muito esporte e de muitas gargalhadas com as amigas. A gente vivia de uma forma muito gostosa, de muita liberdade com responsabilidade. Meus pais acompanhavam essa transição dos seus 4 filhos, então nós éramos muito unidos, os filhos, e brincávamos juntos, passeávamos juntos. Foi uma transição muito tranquila, muito gostosa até a universidade. Mas aí na adolescência já começou a ter algum sonho futuro? Ah, sim, eu queria trabalhar com relações públicas. Esse era o meu sonho. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com relações públicas. Aí aquele sonho de menina de ser professora fora substituído pelo sonho de trabalhar com relações públicas. E foi quando eu entrei na faculdade de jornalismo em Mogi das Cruzes, que era a única faculdade de jornalismo que havia por perto da região do Vale do Paraíba. Não tinha outra faculdade de comunicação social por aqui. E nessa época que eu fui fazer a faculdade, em plena ditadura militar, imagine você, que difícil, que grande desafio. Eu não sei se você sabe, Dirceu, mas eu sou a primeira pessoa que nasceu em São José dos Campos a fazer um curso de jornalismo. Que mesmo. É. E por que a opção pelo jornalismo? Porque quando você tem 18, 19 anos, você acha que você pode fazer um mundo muito melhor. Né? Graças a Deus que esse sonho não acabou em mim. É lógico que ele se arrefece um pouco. Mas a gente acha que a gente pode fazer muito mais pela sociedade, que você, enquanto jornalista, pode denunciar o que não é bom para a comunidade e com isso ajudar o mundo a ser melhor. Tá. E qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos. Foi em 1970. Eu fui secretária da doutora Solange Terezinha Rodrigues da Cunha e Oliveira, uma das primeiras dermatologistas que tinha aqui em São José dos Campos. Ela tinha um consultório na rua Floriano Peixoto, número 28. Lá foi o meu trabalho. Atendia ao público, fazia marcações de consultas. Eu trabalho registrada em carteira desde os 16 anos. E a primeira matéria, você se lembra? Nossa, Dirceu, você sabe que o meu primeiro trabalho como jornalista foi em 1976, na Rádio América, em São Paulo. Era uma rádio que pertencia às edições paulinas. E eu dividia a mesa de trabalho com o Carlos Nascimento, aquele repórter muito importante do Brasil hoje. E a gente fazia matéria de meio que assim, de ficar de olho na rua. Então era um trabalho em São Paulo que a gente fazia de observação da cidade de São Paulo. Tipo o que tem hoje na TV Globo de Meu Pedaço de Mau Caminho, era alguma coisa desse tipo, mas nada muito marcante. Eu tive sim, eu fiz reportagens muito marcantes na minha carreira profissional, mas foram aqui na minha cidade de São José dos Campos, e uma delas que eu nunca vou esquecer, no início dos anos 90, quando o INPE lançou o seu primeiro satélite de coleta de dados. Essa matéria foi muito importante para mim. Haviam jornalistas do mundo inteiro, pessoas cobrindo esse fato histórico para a tecnologia espacial brasileira, e eu estava lá. Foi uma matéria realmente que me marcou muito. Que avaliação você faz do jornalismo de antes com o jornalismo atual? Antes, naquele tempo, a gente levantava, saía da redação e ia ver o que estava acontecendo. A gente assistia, a gente ouvia, a gente sentia o cheiro, a gente se envolvia na matéria. Hoje, apesar de toda a tecnologia que ajuda o jornalista, parece que aumentou muito o número de notícias, então não dá mais tempo para o jornalista fazer essa investigação plena que ele fazia no passado. Eu sinto falta disso. Eu acho que o jornalista ele tem que estar no local do fato. Não dá para fazer jornalismo pela internet.
Quais foram os grandes órgãos de imprensa que você trabalhou? Eu trabalhei no jornal O Vale Paraibano, com muito orgulho, trabalhei 3 vezes lá, que foi a minha grande escola de jornalismo. Trabalhei também no jornal Gazeta Mercantil. Esses foram os mais marcantes. Bom, você falou relações públicas e se tornou uma grande cerimonialista, né? Como é que foi Sim. isso? Essa transição se deu em janeiro de 1994, quando eu fui convidada para participar de um processo seletivo na Câmara Municipal de São José dos Campos, que a então presidente da época quis colocar esse cargo de chefe do cerimonial do Poder Legislativo de São José dos Campos para alguém que tivesse de fato o perfil de um cerimonialista. E eu me candidatei, nós éramos 5 candidatos, e depois de todo o processo seletivo, eles definiram pelo meu nome. Foi quando eu saí da imprensa diária, que eu trabalhava no jornal Vale, e vim para fazer a parte do cerimonial. É óbvio que eu precisei aprender muito. Eu precisei aprender sobre o decreto federal que regulamenta o cerimonial público em solo brasileiro. Eu me dediquei muito, eu li muitos livros, eu participei de congressos, eu fui membro do Comitê Nacional do Cerimonial Público Brasileiro. Então, eu me dediquei, eu aprendi e a transição se deu aí. E daí para frente eu passei a fazer cerimonial, eu passei a fazer assessoria de imprensa. E que até hoje, em 2017, eu continuo fazendo assessoria de imprensa. Inclusive eu dou aula no Senac. Um dos cursos que eu dou aula é de assessoria de imprensa e o outro de cerimonial e protocolo. E para ser um bom cerimonialista, o que é preciso? É preciso primeiro conhecer, saber o que é cerimonial. Ser cerimonialista não é ser organizador de casamento, como muitas pessoas pensam. Ser cerimonialista é conhecer profundamente o Decreto Federal número 70274, do ano de 1972, que regulamenta o cerimonial público e privado em solo brasileiro, já que não há um cerimonial privado, nós usamos o público. É preciso conhecer profundamente essa lei, é preciso fazer cursos a respeito desse assunto, é preciso ler profundamente e é preciso, sobretudo, ter bom senso, senso de organização e conhecer profundamente o protocolo que dá suporte a este cerimonial. Como jornalista, você faria uma matéria dizendo que o Brasil tem jeito, Eloy? Eu faria, porque eu acredito de fato que o Brasil tenha jeito e depende de cada um de nós. O problema é que normalmente as pessoas terceirizam essa preocupação para outras pessoas e não tem que ser assim. A preocupação de endireitar o Brasil tem que ser de cada um de nós. Uma pessoa tão querida como você, cerimonialista, você usa cerimonialismo ser cerimonialista como profissão ou profissão e prazer? Profissão e prazer, não tenha dúvida nenhuma. Porque fazer cerimonial não é uma frescura, é uma necessidade. Quando você aplica o cerimonial num evento que você vai fazer, ele flui muito melhor. E ele fluindo muito melhor, ele proporciona uma qualidade muito melhor ao seu evento, seja ele qual for, público, privado, social, político, esportivo, religioso. Fale um pouco da sua família, Eloy. A minha família, ela é uma família tradicional do município de São José dos Campos. Nós estamos aqui desde o começo do século XVIII, a gente é nome de rua, nome de praças. Eu tenho um grande orgulho de pertencer a essa família e eu tenho uma honra de ser filha de São José dos Campos. Quando eu olho aqui para o banhado, aqui do lado da minha casa, eu me sinto verdadeiramente joseense, porque lá no fundo do banhado eu consigo enxergar toda a Serra da Mantiqueira, essa coisa caipira que consegue unir 3 estados tão diferentes da federação, que tem culinária diferente, que tem o sotaque diferente. E aqui na Serra da Mantiqueira, todo mundo fala caipira. E esse é um grande orgulho para mim. A gente mantém aqui na Serra a mesma fazenda há mais de 200 anos. A gente continua plantando café lá. Essa é a minha família. É uma família de gente caipira, que fala porta, mas que gosta dessa cidade, que honra o fato de ser joseense.
E a minha família, a gente está aqui, a gente permanece aqui, a gente trabalha por São José dos Campos. A gente, se você for procurar nas histórias antigas de São José, você vai encontrar uma porção de pessoas, membros da minha família, gente extremamente simples, mas que gosta dessa cidade, que tem honra de viver aqui. E nós temos até hoje os membros que vivem aqui. Os meus pais já são falecidos, a minha mãe há menos de 1 ano, mas os meus irmãos moram aqui. E o meu irmão é uma pessoa, você disse que eu sou querida, ele é a pessoa mais querida que eu conheço na minha vida. Eu não conheço ninguém nesse mundo que não goste do Boinha. Com a sua motocicleta, com o seu cabelão comprido, com o seu jeito simples de ser. E ele é o irmão que todo mundo deveria ter. É o meu irmão, o Boinha. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, tenho um neto de 9 anos e vem vindo uma outra menininha agora, da mesma filha mais velha minha, que é médica veterinária. E meus filhos estão longe de mim fisicamente. O meu filho do meio, que é engenheiro, mora na Europa, há muitos anos ele fez faculdade lá, ele é casado, mora lá. Daniela, que é minha filha médica veterinária, da região de Taubaté, ela trabalha lá em saúde pública. E tem a minha caçula, que é Poliana, que é engenheira também, e estudante de pedagogia, dedica-se à educação infantil hoje. É a única que ainda mora comigo, mas provavelmente vai tomar o seu rumo também. E para uma mãe não tem nada melhor do que ver seus filhos fazerem sucesso. Em qualquer lugar serve. Uma pergunta óbvia. O que São José dos Campos representa na sua vida? Ah, tudo. Se você perguntar onde você gostaria de morar, e eu vou lhe responder, eu gostaria de viver onde eu vivo, aqui em São José dos Campos. Sua religião? Eu fui batizado na Igreja Católica, me casei na Igreja Católica, mas hoje eu não frequento nenhuma religião. Eu tenho uma religiosidade altamente desenvolvida, tenho uma fé inabalável, mas eu não frequento templos. Essa jornalista, essa cerimonialista, na cozinha, como é que é? Cara, eu não sou muito boa, sabe? Mas eu tô tentando aprender, tô me dedicando. E ontem, inclusive, eu fiz um bolo de banana. E Poliana, minha filha que mora comigo, ela achou tão incrível que ela filmou. E depois ela filmou quando eu estava virando o bolo na bandeja e até colocou na internet. Olha só, a mãe fez um bolo de banana. Mas eu faço um arrozinho com feijão gostosinho. O seu hobby qual que é, Eloy? Você sabe, eu gosto muito de jogar cartas. Eu gosto de jogar tranca, jogo com meu irmão, com as minhas primas. Eu tenho um monte de primo que eu adoro e que eu estou sempre com eles. Eu gosto muito de jogar cartas quando eu posso. Eu gosto muito de nadar no mar, no rio, na cachoeira e na piscina. E para mim, fim de semana tem que ter mato, tem que ter roça, tem que ter água. Então, no fim de semana, eu vou para a chácara, eu vou para o sítio, eu vou para a fazenda, eu vou para algum lugar que tenha natureza. Música, cinema ou teatro? Música. Você gosta de viajar? Muito. Eu acabei de chegar da Europa, passei uma temporada lá com meu filho. Ele me proporcionou uma viagem maravilhosa por 3 países incríveis. E eu fiquei muito surpresa ao conhecer a Hungria, que é um país que normalmente não está nos roteiros turísticos tradicionais. E ficamos lá, ele ficou comigo, ficamos 8 dias na Hungria. Eu gosto muito de viajar, sobretudo porque eu gosto de conhecer coisas novas. Eu sou jornalista, portanto eu sou curiosa, né? Eu gosto de conhecer pessoas diferentes, de conversar com pessoas de outros lugares do mundo, de experimentar comidas diferentes, sabores diferentes, bebidas diferentes, etc. Um lugar que você gostaria de conhecer? Eu ainda não conheço, mas eu tenho muita vontade de conhecer o sul da França. Mas eu ainda vou. Você tem algum ídolo? Você sabe que essa história de ídolo é uma coisa meio complicada. Eu não tenho, não. Eu tenho pessoas que eu admiro muito. Por exemplo, eu admiro muito o meu pai. E eu admiro muito um ídolo internacional que é o Nelson Mandela. Mas assim, não chega a ser ídolo, é admiração. Mas eu vou contar uma coisa para você que eu acho que você não sabe ainda, Dirceu. Eu sou bartender. Eu fiz um curso de bartender no Senac e hoje eu me dedico a preparar drinks para as pessoas.
Eu gosto muito de fazer drinks, eu tenho feito e eu vou fazer, estou sendo cotada para fazer uns drinks aí para algumas festas, etc. E eu tenho uma sócia que vai comigo nesse trabalho, a Estela, e a gente tem feito e vai fazer mais ainda. Temos feito drinks, tenho criado alguns drinks e é uma coisa que eu me dedico. Além de ser um hobby, é também uma outra profissão, porque você sabe que eu não consigo parar, né? Aproveitando, qual é o segredo de fazer um bom drink? É gostar daquilo que você faz e ver as combinações que ficam boas para aquela pessoa. O drink tem que ser customizado, sabe? Eu não acredito num drink que seja a mesma receita para todas as pessoas. O drink tem que ser customizado. Por isso que eu faço drinks para os meus amigos e para minha família, que eu conheço as pessoas, eu conheço o que é importante para elas, eu conheço mais ou menos o que elas gostam. Então, essa coisa de fazer um drink, e para ele ficar maravilhoso, ele tem que ser um drink feito especialmente para você. Por exemplo, um dia, se eu tiver chance, quero fazer um drink para você, Dirceu, plenamente. Muito obrigado. Eloá, pessoas marcantes na sua vida? Meu pai. Começa pelo meu pai, a minha mãe, a doutora Solange, que me deu uma grande chance na minha vida profissional, que foi quando eu comecei. O jornalista Luiz Carlos Teixeira, que foi meu líder quando eu chefiei o cerimonial da Câmara Municipal de São José dos Campos. Eu acho que foi um divisor de águas na minha vida profissional. E as pessoas com as quais eu convivo hoje. Eu sou uma pessoa que sou extremamente grata ao meu passado. Eu tenho uma grande esperança no meu futuro, mas eu, sobretudo, valorizo muito o meu presente. E hoje, no meu presente, uma pessoa marcante na minha vida é o meu líder no SENAC, o gastrônomo e turismólogo José Márcio Fernandes Cunha, com quem eu tenho a honra de trabalhar nesse dia de hoje. Bom, Eló, talvez eu saiba a resposta, mas eu sou obrigado a perguntar. Se você tivesse que deixar São José dos Campos, qual cidade que você optaria por morar? Você sabe, eu não quero deixar São José dos Campos, eu não penso em deixar, eu quero ficar aqui, eu quero morrer e ser enterrada aqui, inclusive eu já tenho 2 túmulos. Na hora que eu for morrer, eu posso até escolher onde eu quero ser enterrada, ou eu posso inclusive morrer 2 vezes, porque eu tenho 2 túmulos aqui no cemitério do centro, um em sociedade com a minha irmã, Ana Regina. Mas eu não penso em deixar São José, eu quero ficar aqui. Para fechar, uma grande saudade. Do meu pai e da minha mãe. Sabe, a gente viveu tanto tempo, a minha mãe vivia até agora, em fevereiro, com ela, e meu pai perdia 11 anos. E você sabe que, apesar da gente ter vivido tão gostosamente a nossa vida, eu tive uma vida muito gostosa mesmo, de um grande prazer de conviver com essas 2 pessoas. E a saudade só aumenta, nunca vai terminar.